Eu queria falar para você dos tipos de fé, para você identificar a fé que você tem, a fé que você possui. Quando você examina histórias, por exemplo, de pessoas que dão testemunhos aqui de vitórias, de conquistas, você vê que tem gente que com a fé tem muito resultado. Ao seu tempo, nada acontece da noite para o dia, mas ao seu tempo ela tem resultado da sua fé. A fé daquela pessoa produz o resultado que ela quer. Existem pessoas que têm fé, mas têm pouco resultado da sua fé. Então nós temos aqueles que têm muito resultado da fé e aqueles que têm pouco resultado da fé. Por que isso acontece? Muitas vezes porque existem pessoas que usam muito a sua fé e existem pessoas que usam pouco a sua fé. Vou dar um exemplo para você. Quando o povo de Deus saiu do Egito em direção à Terra Prometida, não tem o número exato, mas os historiadores dizem que eram quase 2 milhões de pessoas. Presta atenção, 2 milhões de pessoas. Eles tiveram que ter fé para sair do Egito e seguir a direção de Moisés. Sim, tiveram que ter fé. Eles tiveram que ter fé porque 2 milhões de pessoas, seguindo a direção de um homem, Moisés, sendo guiadas por um homem. Esse foi um tipo de fé. Eles tiveram fé para sair do Egito e seguir a Moisés. E quando a pessoa crê na palavra de Deus, e ela, a exemplo do povo, crê na palavra de Moisés e segue a Moisés, ela diz: tá bom, o Senhor está te usando para nos libertar dessa escravidão, então vamos embora. 2 milhões de pessoas saíram seguindo Moisés. Qual o benefício dessa fé? Sair do lugar. A pessoa sai do lugar. É a fé que tira ela do lugar. Mas foi uma fé da Maria vai com as outras. Que fé é essa? Eu vou porque todo mundo está indo. As pessoas estão indo embora do Egito, eu não posso ficar. Tá todo mundo indo, eu tenho que ir também. Tá todo mundo seguindo a Moisés, eu tenho que seguir também, eu não posso ficar aqui. É aquela pessoa que faz porque todos estão fazendo. Ela age porque todos estão agindo. Não é uma pessoa que tem um objetivo na vida. O povo que saiu da terra do Egito não tinha um propósito. Nós vamos chegar na terra prometida, Deus nos prometeu, nós vamos dar muito testemunho, glorificar o nome dele. Não, eles estavam indo porque todo mundo estava indo. Eles estavam seguindo porque todo mundo estava seguindo. Repito, qual o benefício dessa fé? A pessoa sai do lugar, ela se move, mas não tem alvo. Ela não tem objetivo, ela não sabe aonde quer chegar. O povo, 2 milhões de pessoas, estavam seguindo a Moisés, mas não tinham um objetivo pessoal. Tá todo mundo indo, então nós temos que ir também. Tô fazendo porque todos estão fazendo. Tô seguindo porque todos estão seguindo. Muitos até vêm porque outros vêm. Não é verdade? Você pergunta assim: você veio por quê? Ah, eu vim porque meu irmão veio. Eu vim porque minha mãe veio. Se dependesse dela, nem ali estaria. Essa falta de propósito é uma fé. A pessoa tem que ter fé para seguir o outro, tem que ter fé para vir, mas é uma fé sem objetivo. Ela crê porque está todo mundo crendo. Só que o problema dessa fé é que quando ela passa por lutas no processo, quando há um processo para conquistar a bênção, ela não suporta, porque não tem objetivo. O que faz a gente insistir, perseverar, permanecer firme, é o objetivo que temos. Se a pessoa não tem objetivo, ela não tem por que perseverar. E o povo, porque não tinha objetivo, quando veio o deserto, começaram a reclamar, murmurar, porque nem sabiam o que estavam fazendo ali. Diziam: lá era melhor, estamos aqui nesse deserto, é muito difícil. Quando a pessoa tem objetivo, ela diz: eu vou passar por esse deserto porque sei o que vou conquistar. Mas a maior prova de que o povo não tinha objetivo é que a vontade deles era voltar para o Egito, ser escravo. Uma fé sem objetivo. Uma fé que fez eles se moverem, é ou não é verdade? Uma fé que fez eles saírem do lugar, mas que não estava levando eles a lugar algum. Então essas pessoas não conseguem ter resultados dessa fé.
Elas não têm resultado porque fazem o que todos estão fazendo. Vou dar outro exemplo para você. Eu morei nos Estados Unidos e você vê imigrantes lá tirando foto com um carrão atrás para mostrar aos familiares no Brasil que estão bem financeiramente. E às vezes o carro nem é deles. Vão na porta da Disney e tiram foto para dizer que estão bem. Mas só podem chegar até a porta, porque para entrar é $200 por pessoa e eles não têm como pagar. Aí quem está no Brasil diz: esse é o lugar. Tá todo mundo rico se dando bem. Aí faz o quê? Vai também. Não porque tem um objetivo, mas porque os outros foram. Meu familiar foi, eu vou também. Só que não sabe como a coisa funciona. Quantos imigrantes moram em porões cheios de rato, trabalham dia e noite, perdem a saúde, têm problemas de coluna, nas pernas, nos braços, de tanto limpar, lavar. É um lado que ninguém vê. Eu me lembro de uma senhora que ficou 26 anos lá. Quando voltou para o Brasil, tive que dar passagem de avião para ela porque não tinha dinheiro. 26 anos. Mas quando você olha, parece que está todo mundo bem. Então você pensa, eu vou também. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. Dos quase 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb. Quase 2 milhões e ninguém alcançou a promessa. Só 2. Para você ver o quanto essa fé é uma fé que não produz resultado. Eu não posso crer em Deus, porque todo mundo crê. Eu não posso ter fé, porque todo mundo tem. Eu tenho que ter um objetivo. Tenho que ter uma fé definida. Porque quando você tem uma fé definida, Deus trabalha de acordo com a sua fé. Não é fazer porque está todo mundo fazendo. Esse foi o problema do povo. A chance de ter resultado nesse tipo de fé é quase zero. Muitas pessoas creem em Deus porque os pais criam. Têm uma religião porque os pais tinham e nem sabem por que fazem aquilo. Se você for ao cemitério na época de finados, você vê muita gente acendendo velas e levando flores. Se você perguntar, por que você está acendendo vela? A pessoa vai dizer, porque todo mundo está acendendo. Ela nem sabe por que está fazendo aquilo. Ou no máximo vai dizer, é para iluminar a alma do meu familiar. Mas se a pessoa está com Jesus, ela não precisa de vela, porque Jesus é a luz. Mas ela faz porque a mãe fazia, a avó fazia. Faz porque os outros fazem. Veja o quanto isso é importante. A sua fé tem que ter um objetivo. Você não pode fazer as coisas porque os outros fazem. O povo nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus, você não faz porque os outros fazem. Você faz porque conhece a Deus. A Bíblia diz, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Reclamavam porque não sabiam onde queriam chegar. Estavam ali porque os outros estavam ali. Isso é um tipo de fé. Outro tipo de fé. Acredito porque vi. Imagine um paralítico levantar do seu lado e começar a andar. Na hora você vai crer. Até o incrédulo crê. Qualquer pessoa crê. Existem 2 maneiras de levar alguém a crer. Quando vê o milagre ou quando está no aperto. Porque no aperto, até o ateu passa a crer em Deus. Um deputado contou. Um avião teve pane seca e dentro estavam 3 deputados. Um evangélico, um ateu e outro de religião indefinida. O evangélico começou a orar. Senhor, recebe o meu espírito. E o ateu do lado levantou a mão e disse, a minha também. Na hora do aperto, até o ateu crê. Mas essa fé do eu vi, por isso creio, tem um problema. Quando a pessoa não vê, ela deixa de crer. Esse foi o caso de Tomé. Jesus apareceu aos discípulos, mesmo com as portas trancadas, e disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé só creu porque viu. Esse é o problema dessa fé.
só se mantém enquanto vê. Agora, existe a fé de crer sem duvidar. Quando a pessoa crê sem duvidar, entra em um nível de fé que nada abala. Ela não precisa ver para crer. Não faz porque os outros fazem. Uma pessoa faz porque crê. Deus falou na sua palavra, então ele vai cumprir e acabou, é uma certeza. Abraão, esperando contra a esperança,